Nutri, nesse vídeo aqui eu vou trazer para você alguns motivos para você participar de congressos de nutrição. Já adianto aqui que são 8 motivos, então fica de olho, tá? Primeiro motivo, especialização. A partir do momento que você participa de um congresso, você consegue se aprofundar em um tema específico. Então, eu acho muito interessante quando a gente foca em determinados tipos de congresso. Então, vou dar um exemplo. A minha área é obesidade, atualmente mais obesidade infantil. Então, eu participo muito de congressos nessa área. Então, congressos e cursos também. Então, eu participei recentemente, inclusive, do Congresso Internacional de Obesidade, que aconteceu aqui em São Paulo. Participei aí de algumas edições do Congresso Europeu de Obesidade Infantil, então também é uma outra oportunidade. Claro que também é interessante a gente participar de congressos de nutrição mais abrangentes. Então, a gente tem o Congresso Internacional de Nutrição, que eu acho que super vale a pena. Inclusive, em 2025, esse congresso vai acontecer em Paris, em agosto. A gente teve aqui em São Paulo o Congresso Brasileiro de Nutrição. Então, eu acho que são oportunidades interessantes também para a gente se atualizar, ver o que estão falando no mundo da nutrição de forma geral. Mas eu acho também super importante, no sentido de se aprofundar em determinados temas, participar desses congressos mais específicos. Então, congresso de nutrição esportiva, nutrição estética, nutrição materna e infantil, enfim, não importa. Mas para você se aprofundar em um determinado tema, participar desses congressos mais específicos é essencial, porque você consegue ter vários insights sobre esse tema que você tem mais interesse. Outro ponto, não tem como a gente falar de participação em congresso sem falar de networking, né? Não tem como a gente participar de um congresso sem conhecer ninguém, a não ser que você fique ali na sua bolinha. Então, assim, não dá. Mesmo que você vá com outras pessoas no congresso, é interessante você ter contato, conversar com outras pessoas, porque é uma super oportunidade de você conhecer pessoas de outros estados, de outros países. Então, é bacana, inclusive, para você ter oportunidades profissionais. Então, você conhecer pessoas aí que, às vezes, nem precisa ser de outro estado, outro país, pode ser até mesmo da sua cidade, mas uma pessoa assim que você não conhece, que trabalha em um local assim diferente. Então, você, às vezes, tem uma super oportunidade de ter experiências profissionais, e quando você não se abre para isso, fica muito difícil dessas oportunidades aparecerem. Então, mesmo que vocês, mesmo que você vá para um congresso com outras pessoas, esteja aberto para conversar com pessoas de outros locais. Então, isso é muito importante. Inclusive, nesse congresso agora, que eu fui, esse congresso de obesidade, eu fiz vários contatos, conheci algumas pessoas lá e conheci até uma médica da África do Sul. Olha só que interessante, aí a gente já trocou contato e tal, e quem sabe futuramente é um lugar aí para eu conhecer, que é um lugar que eu já tenho muita vontade de conhecer, inclusive. Mas conhecer o trabalho dela lá. Ela trabalha em uma área assim que eu já trabalhei aqui no Brasil, então é uma área que eu gosto, que eu tenho bastante interesse. Enfim, então você faz contatos. Congresso também, graças à minha participação em um congresso, eu fui convidada para conhecer um centro de tratamento de crianças e adolescentes com obesidade infantil na Bélgica. Então foi esse networking então que a gente faz em congresso. Então eu tenho contato com nutricionistas de outros países. Eu já fui em muitos congressos sozinha. Quando a gente vai sozinha, geralmente é mais fácil, né, da gente conversar com outras pessoas, porque a gente tá ali sozinho e às vezes a gente não quer ficar sozinho, e aí a gente quer conversar com outras pessoas, vai almoçar, ou então tem pessoas que veem que você tá sozinho, que já aconteceu isso comigo várias vezes. Às vezes tô lá sozinha, e aí vem algumas pessoas. Eu lembro até hoje que o último Congresso Europeu de Obesidade Infantil que eu participei, eu tava ali no meu cantinho, comendo, na minha mesinha ali, na hora do coffee break, e aí vieram 3 pessoas falarem comigo. Eram 2 pesquisadores e uma pesquisadora, os 3 da Suécia, e eles vieram falar comigo. E eu assim, ai meu Deus, não quero falar inglês agora, não quero. Mas no fim, acabei tendo que falar, e foi muito bacana, porque hoje eu tenho contato com essas pessoas. Então, assim, você precisa estar aberto também a essas possibilidades, então é muito bacana fazer networking nesses congressos. Um novo olhar. Então, quando a gente participa desses congressos, e justamente isso até tem a ver com a questão do networking, a gente conhece nutricionistas e outros profissionais da saúde e a gente descobre como essas pessoas estão atuando em outros locais. Então, será que tem uma abordagem mais interessante para lidar com determinados pacientes? Será que tem uma ferramenta que estão utilizando naquele hospital X e que você não conhecia? Então, eu acho muito interessante essa questão do congresso, porque você tem esse novo olhar, tanto diante das palestras que você assiste, então, que trazem aí novas perspectivas, mas também conversando com outras pessoas. Lembrei agora também que nesse congresso de obesidade, eu conheci uma nutricionista do Rio de Janeiro,
que trabalha com pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica. E aí eu conversei com ela porque eu levei nesse congresso um trabalho justamente envolvendo pacientes com cirurgia bariátrica, um trabalho que foi desenvolvido por uma aluna que eu orientei o trabalho de conclusão de curso lá na saúde pública. E aí a gente ficou conversando e eu até peguei o contato dela. Então, assim, é legal trazer um novo olhar, assim, nos congressos. Então, a gente entende, a gente conversou brevemente ali e tal, ela me explicou mais ou menos o que ela fazia. Então, é interessante isso, você tem um novo olhar, uma nova perspectiva. Então, por isso que participar de congressos também é tão interessante. Outra questão, visibilidade. Então, você, a partir do momento que você participa de um congresso, você traz visibilidade para o seu trabalho, você traz visibilidade aí para o seu local de trabalho, para a sua pesquisa. Porque, assim, gente, na minha cabeça, toda vez que participa de congresso, você tem que levar alguma coisa, você tem que levar algum trabalho. Tudo bem que se você não for um pesquisador, mas eu acredito que você, se não está aqui nesse canal porque deseja ser, eu acho interessante levar para congresso algum trabalho, tá? Então, se você for participar de um congresso e você não tem experiência com pesquisa científica ainda, nunca desenvolveu um trabalho original, sempre se envolveu mais em trabalhos, em revisões, alguma coisa assim, veja se nas normas, né, do congresso você pode enviar trabalho de revisão também, porque tem alguns congressos que aceitam, tá? Geralmente são congressos menores e tal, mas geralmente tem alguns congressos que ainda aceitam. Mas eu acho uma oportunidade interessante, então, de você levar o seu trabalho, eu acho isso importante. Então, para mim, ir para congresso sem levar trabalho nenhum, para mim, eu não vou falar que é tempo perdido, porque, sim, a gente tem as outras coisas, né, que a gente ganha, né? Mas eu acho importante levar trabalho, sim, porque minha mente é mente de pesquisadora, e eu acho importante também por um outro motivo que eu vou trazer aqui, tá? Mas é importante essa questão da visibilidade, então, visibilidade para o seu trabalho e aumentar a credibilidade e o reconhecimento da sua pesquisa na comunidade científica. A questão de aprendizado, óbvio, né? A gente vai para congresso, a gente está aprendendo novas técnicas, novas metodologias que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia, seja profissional, no mundo acadêmico, enfim, não importa. Então, se você é um nutricionista que trabalha em hospital, você quer melhorar o seu atendimento aos pacientes, também participar de congresso é uma forma interessante de você fazer isso. Então, é uma grande oportunidade. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo, eu comecei a fazer pesquisa quando eu trabalhava em hospital. Então, na época, eu não tinha mestrado, não tinha doutorado, e até por isso que eu sempre falo, nem todo nutricionista precisa ser pesquisador, mas todo nutricionista precisa saber fazer pesquisa. Então, saber fazer pesquisa é essencial, porque saber fazer pesquisa pode melhorar muito o nosso atendimento. Então, a gente pode melhorar a nossa sociedade de alguma forma. Outro ponto, novas áreas. Então, quando a gente participa de congresso, a gente consegue explorar novas áreas de interesse, a gente consegue pensar em novos temas. Às vezes, sei lá, eu trabalho na área de nutrição materno-infantil, e aí eu quero, sempre trabalhei em um determinado tema. E aí, não, vi no congresso que tem um tema novo, um tema aí que está em ascensão, ainda não tem muita coisa sobre esse tema, talvez seja um tema que vale a pena explorar mais. Então, participar de congresso traz aí novas perspectivas aí de novas áreas em que a gente pode atuar. Aprimoramento da pesquisa, que tem a ver aqui com o que eu falei sobre a questão da visibilidade. Então, a gente leva a nossa pesquisa para o congresso, a gente compartilha os resultados, o que a gente fez, a nossa metodologia, e a gente obtém feedbacks. Então, é um momento interessante da gente ter as opiniões de outras pessoas, de outros locais. Então, é um momento bacana. Assim. Então, quando você vai para fazer a apresentação de pôster, você ter esse feedback das pessoas, ou como na comunicação oral. Então, é importante, sim, participar de congressos para você ter esse feedback, é muito bacana. E, por fim, a questão cultural. Claro que, quando a gente vai participar de congressos, então, aqui, principalmente, a gente vai participar de congressos em outros locais, então, em outra cidade, outro estado ou em outro país. A gente tem contato com outras culturas, a gente tem contato, assim, com comidas diferentes, gente. Então, assim, eu particularmente amo viajar para congresso. Eu acho ótimo, assim, eu adoro viajar para congresso, porque tem um tempo ali que a gente vai todos os dias para o congresso e tal, assiste as palestras, etc., mas a gente tem um momento ali de descanso, de relaxamento, que a gente conhece a cidade, a gente conhece como que é a cultura daquele lugar, então eu acho que é uma experiência super válida. Então, já pensou nesses motivos? Olha só, eu trouxe aqui 8 motivos para você participar de congressos de nutrição. Eu falei no início do vídeo, faz o seguinte, joga no Google os próximos congressos. Eu falei aqui, dei o exemplo do Congresso Europeu de Obesidade Infantil, que eu já participei, que eu achei muito bacana. Já participei também
teve o congresso de obesidade, teve o Combran, teve o Ganepam também recentemente, tem um congresso internacional de nutrição que vai acontecer o ano que vem, enfim, tem vários congressos interessantes, tem o SLAM também, né, que é o congresso da Sociedade Latino-Americana de Nutrição, enfim, depois eu posso até fazer um vídeo falando sobre alguns congressos de nutrição. Quem quiser vídeo falando sobre esses congressos, inclusive, pode comentar aqui, tá bom? Que aí eu faço depois, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.